Fala pessoal, tudo beleza? Espero que não tenha estourado o áudio porque eu gritei agora no microfone. Vídeo novo pra vocês. Bom, vamos falar do quê? Vamos falar das pazes do Angra, né? Finalmente essa novela ainda não se encerrou, mas está em vias de encerrar, né? Essa semana agora eu tô gravando esse vídeo no dia 13 de março. Então nessa semana teve Edu Falaschi no Amplifica com o senhor Rafael Bittencourt. Então vou falar sobre isso depois da vinheta. Vamos nessa. Pois é, pessoal, o Angra sempre foi uma banda polêmica, teve problema com a sua primeira formação, né? Uma separação bem traumática aí na saída do André Matos com o Ricardo Confessori e o Luiz Mariucci, fundaram o Xamã, e acabou que foi uma separação ruim, né, se tratando de relação interpessoal dos integrantes, mas para os fãs foi uma boa, porque o Xamã nasceu do Angra com uma obra incrível, com 2 álbuns maravilhosos, né, que eu gosto muito, tanto o Ritual quanto o Reason, e o Angra veio com uma nova formação clássica que também trouxe obras incríveis, né, como o EP na época, em que eles lançaram com algumas músicas novas, como Judgment Day, Heroes of Sand. Depois lançaram o Rebirth, né, onde eles gravaram o DVD, né, o icônico DVD do Angra lá nos anos de 2001. E, posteriormente, veio o melhor álbum da banda, considerando todas as formações, né, todos os times que já existiram do Angra. Para mim, a melhor obra, melhor álbum é o Temple of Shadows. Esse disco é incrível, maravilhosamente incrível. Composição, gravação, qualidade de timbres. O Edu tava voando no vocal nessa época. Tava a banda toda voando nessa época. Eu tive a oportunidade de assistir o show, né, da turnê do Temple of Shadows, lá no Rio de Janeiro. Depois eu vi o show da turnê do Aurora Consurgence, que é um álbum muito subestimado. É um álbum muito bom e que eu achei que a galera não deu o devido valor na época, mas tudo bem, é questão de opinião. Enfim, tô aqui para falar de treta. Meus últimos vídeos sobre o Angra foi falando sobre a treta que aconteceu e sobre esse retorno dos integrantes, né, do Edu Falaschi e do Aquiles Priester para fazer o show no Bangers Open Air, né, o festival que vai rolar agora, em março. Inclusive, então tá chegando. O capítulo final dessa novela está chegando, que vai ser justamente essa formação clássica lá no palco do Bangers, fechando esse ciclo de tretas e brigas e controvérsias. E que bom que vai ser num clima de festa, né? Um clima bom, uma entrega para os fãs que eu acho que todo mundo queria ver, principalmente o Rafael e o Edu, né, reatando a amizade, porque querendo ou não, nessa fase da formação, segunda formação clássica do Angra, claro que todos os integrantes tinham as suas contribuições de composição, mas quem conhece o Angra sabe que majoritariamente as composições eram do Rafael. Obviamente que o Kiko também, entrando na parte guitarrística, velocista guitarrística, mas o Edu também trouxe grandes composições nessa fase pro Angra, icônicas, como Heroes of Sand, que é uma música linda, 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 uma melodia incrível, como a Bleeding Heart, que se tornou icônica com Calcinha Preta, com a sua versão em português. Inclusive, eu vou deixar aqui no card, aqui, ó, eu fiz uma versão acústica da Bleeding Heart, só que com a letra do Calcinha Preta em português. Ficou bem legal, espero que você goste aí, clica aqui no card e assiste aí, deixa o seu like lá e já aproveita também, se inscreve aqui no canal. Pois é. Então, essa semana, Edu Falaschi esteve no podcast do Rafael, o Amplifica. Acho que era o episódio mais esperado de toda a base de fãs, tanto do Angra quanto do Rafael, do Amplifica. Todo mundo queria ver esse bate-papo, né? A gente sabe que foi uma briga bem traumática na época que o Edu quis sair em turnê com o nome do Angra lá e deu um problema judicial, teve problema de direito autoral. Eu já vi que muita gente que veio comentar os vídeos anteriores, a base de fã do Angra é toda muito pró-Edu, todo mundo defende o lado do Edu. E, gente, isso a gente acaba cometendo injustiças, porque eu conheço o Rafael pessoalmente. Tô falando por mim, tá? Eu conheço o Rafael pessoalmente. Não conheço o Edu. Mas o que eu posso falar do Rafael é que ele é um cara incrível, extremamente generoso, uma pessoa super gente boa,
Houveram as tretas deles, mas é a treta deles. Não dá pra gente ficar tomando partido, defendendo um lado ou outro, porque sim, houve cagada do lado do senhor Edu Falaschi com relação a direito autoral. Coisas que nem ele sabia. Não tô falando que ele fez de propósito, mas ele teve tropeços com relação ao direito autoral. E isso atrapalhou o Angra, atrapalhou outras bandas das quais ele também fez versões covers, inclusive o Iron Maiden na época. Mas esse embrolho todo se resolveu. Isso não foi culpa do Edu, tá? Tem vídeos aí em outros canais, tanto do Edu quanto de outras pessoas falando mais detalhadamente dessa tecnicidade da parte de direito autoral. Mas enfim, uma boa parte dessa briga aconteceu por isso. E tem a outra parte, que envolve ego, envolve relação dos integrantes, enfim. E aí é a parte que eu não sei, que eu não conheço. Mas o que eu posso falar é, nunca tomei partido aqui, seja do Rafael, seja do Edu. Né? Não tenho nada contra o Edu, eu não conheço ele pessoalmente, eu não sei como é que ele é com os fãs, né? Enfim. Mas o que eu posso falar aqui do Rafael, eu conheço pessoalmente, sei que é um cara muito gente boa, um cara muito educado, muito generoso. Eu tava com um podcast na pandemia, onde eu tive que parar de tocar e comecei um podcast do zero. Do zero, era muito desconhecido, ainda sou desconhecido, mas na época eu era mais ainda desconhecido. E o Rafael foi um dos primeiros convidados do podcast. E eu não tinha contato pessoal com ele nenhum até então. Nosso contato se deu ali. E ele topou fazer na hora e foi um bate-papo muito legal. Na época se chamava Labé Hopcast. E, foi um papo muito, muito, muito legal. Falamos, né, de gravações do Angra, de como ele dirigiu o Milton Nascimento para cantar, né, para gravar a Late Redemption, enfim. Tentei falar com o Edu, mas na época ele já estava, acho que, entrando em turnê no lançamento do seu primeiro disco dessa trilogia agora, que ele lançou. E aí a agenda dele estava muito tumultuada e tal, então a gente não conseguiu agendar. Mas não tive tanta dificuldade assim de falar com a assessoria dele, de chegar em contato com ele. Então acredito também que o Edu seja do mesmo jeito do Rafael, um cara gente boa, um cara acessível, um cara educado. E é isso aí, fico feliz que eles tenham retomado a amizade. Fico mais feliz ainda que eles vão fazer esse som pra gente lá no Bangers Open Air. E falando de Bangers, vai vir uma banda aí, vai tocar no dia 25 de março, que é o Killswitch Engage. Essa banda maravilhosíssima aí dos anos 2000, né, com o seu som pesadíssimo. Eu gostava muito do Howard, que era o outro vocalista, mas esse primeiro vocal também, que voltou pra banda, que era o primeiro vocalista, acabou voltando pro Killswitch, também manda muito bem. E eles vão vir aí fazer o show. Eu não vou conseguir ir no Bangers, não vou conseguir ver nem o Angra, nem o Killswitch Engage. Mas por que eu tô falando do Killswitch Engage? Porque, aproveitando o ensejo que eles estão vindo pro Brasil, eu vou lançar no dia 27 de março agora, eu vou lançar uma versão acústica de uma canção do Killswitch Engage. Então fiquem ligados aí que eu vou trazer mais vídeos falando sobre essa canção, sobre a letra da canção, né? É uma música muito bonita, ficou bem diferente do que é o original do Killswitch, mas eu levei para um lado mais emotivo, mais melódico, como uma versão acústica tem que ser, na minha opinião. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Fica ligado aí, Bangers com Angra, Killswitch, muitas outras bandas fodásticas que vão estar aí em São Paulo agora. E também já terei novidades, terei vlogs, vídeos aí, quem sabe até fora do Brasil. Valeu!